E aí, tudo certo? Hoje a gente vai decifrar juntos um quebra-cabeça da língua portuguesa. Vamos descobrir como um simples amontoado de palavras pode se transformar numa ideia super clara e poderosa. Bora começar? Olha só para isso. Parece que a gente pegou um monte de palavras e jogou no liquidificador, não parece? Pois é, essa frase toda bagunçada é o nosso mistério de hoje. Bem estranho, né? Mas pode acreditar, isso aí não é só um monte de palavras jogadas ao acaso. Na verdade, é um código. E a chave para decifrar esse código é uma coisa que a gente usa todo santo dia, muitas vezes sem nem se dar conta. E aqui está a nossa primeira grande pista para resolver o enigma. A solução não está nas palavras em si, mas no jeito como elas se organizam. A gente está falando da regra mais fundamental de todas, a ordem. E essa regra tem nome, claro, sintaxe. Pensa na sintaxe como a grande organizadora do caos. É ela que pega as palavras soltas e define a ordem, a relação e a função de cada uma delas dentro da frase, fazendo tudo ganhar sentido. E pronto! Mágica? Que nada, é só sintaxe em ação. Colocando as palavras na ordem certinha, a frase ganha vida, ganha clareza, e o mais incrível é que o nosso cérebro faz esse cálculo quase que instantaneamente. Esse é o nosso primeiro grande ahá do dia. Mas como é que o nosso cérebro sabe qual é a ordem certa? É porque, na maioria das vezes, a gente segue um modelo, quase como uma planta baixa para construir as frases em português. Vamos dar uma olhada nessa estrutura, que é conhecida como ordem direta. A planta baixa é basicamente essa: S, V, C, A. Primeiro vem o sujeito, que é quem faz a ação. Logo depois, o verbo, que é a ação em si. Aí vem o complemento, que, completa o sentido do verbo. E, por fim, o adjunto, que dá uma informação extra, tipo quando ou onde algo aconteceu. E olha só como a nossa frase, agora organizada, se encaixa que nem uma luva nesse modelo. Os alunos do Pestana é o sujeito. Se classificarão é o verbo. Para o próximo concurso é o complemento. E neste ano é o adjunto. SVCA. Simples e direto. Ok, hora de um pequeno desafio. A estrutura SAVC, como a gente vê no exemplo, as artes nunca desperdiçam nosso tempo, dá uma invertida na ordem padrão. A pergunta é: qual das frases a seguir usa exatamente essa mesma sequência de sujeito, adjunto, verbo e complemento? Pensa aí um pouquinho. E a resposta certa é: os intelectuais sempre criticam os esportes. Percebe como o padrão é idêntico? Os intelectuais é o sujeito, sempre é o adjunto, criticam é o verbo e os esportes o complemento. SAVC. Perfeito. Beleza. Agora que a gente já entendeu a regra, vamos para a parte talvez mais interessante. Entender por que e como essa regra é quebrada. Porque na língua, quebrar as regras pode ser tão importante quanto segui-las. Então, de um lado, a gente tem a ordem direta, a estrutura padrão, que busca clareza total. Do outro, a ordem inversa, onde a gente reorganiza os blocos da frase para criar estilo e dar ênfase a alguma parte. Repara que os blocos de palavras como os alunos do Pestana continuam juntinhos. O que muda é só a posição deles na frase. E isso não é nenhuma firula de gramática, não. Tá num dos textos mais famosos do Brasil, o nosso hino nacional. Esses versos são um exemplo clássico de ordem inversa, usada para dar um tom mais poético, mais solene. Sendo assim, aqui vai um novo quebra-cabeça, agora um pouquinho mais complexo. Como será que esses versos tão famosos ficariam se a gente colocasse tudo na ordem direta, na ordem SVC? E a solução é essa aqui. As margens plácidas do Ipiranga é o sujeito. Ouviram é o verbo. E o brado retumbante de um povo heróico é o complemento. Quando a gente reorganiza, o significado fica mais direto, mas talvez perca um pouco daquela poesia, não acha? Então, o ponto central é este. A inversão não é um erro, é uma ferramenta. É uma escolha que quem escreve faz para destacar uma ideia, para jogar um holofote numa palavra específica. Entender isso ajuda a gente a interpretar textos mais complexos e também a escrever de um jeito mais interessante. Bom, chegando ao final da nossa análise, vamos só reforçar a ideia principal, o grande porquê de tudo isso ser tão importante. A sintaxe é como se fosse o esqueleto da frase. Sem ela, as palavras são só um monte de peças soltas. Com ela, essas peças ganham uma estrutura, uma coluna vertebral que permite que a frase fique de pé, tenha um significado claro e cause um impacto de verdade. E para fechar, fica uma pergunta no ar.
Se a sintaxe dá o esqueleto para as frases, o que será que dá a elas uma voz? O que preenche essa estrutura com personalidade, com emoção ou com intenção? Bom, isso já é assunto para uma próxima conversa. Valeu por desvendar esse código com a gente hoje.